Questão 74, DEAR 2020. Um vetor de intensidade igual a f pode ser decomposto num sistema cartesiano de tal maneira que a componente fx, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 fy, sendo fy a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente fx valerá, e as opções são dadas aqui. Então, basicamente, a questão nos fala o seguinte, que teremos o vetor f, que poderá ser decomposto no sistema cartesiano, representado aqui pelos eixos y e x, de forma que teremos a componente fx na horizontal e a componente fy na vertical. E ele fala ainda que a projeção no eixo das abscissas, fx, vai ter um valor igual a raiz de 3 sobre 2 fy, conforme dizemos aqui. Então, esse valor de fx corresponde a raiz de 3 sobre 2 vezes esse valor fy. E, basicamente, a questão quer saber qual vai ser o valor do cosseno do ângulo alfa, formado entre o vetor f e a componente fx, ou seja, cosseno desse ângulo alfa vai ser qual valor? E para descobrirmos qual vai ser esse valor do cosseno de alfa, basicamente nós temos que imaginar que nós temos aqui sim um triângulo retângulo, onde fy é paralelo a esse cateto que pode ser originado aqui nesse triângulo retângulo. Então, posso dizer que aqui eu tenho o equivalente a fy. Aqui temos 90 graus, teremos cateto adjacente ao ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa, de forma que o cosseno de alfa, cosseno do ângulo alfa, será o cateto adjacente, que é fx, dividido pela hipotenusa, que é f. Acontece que acabamos de ver que f de x, ou seja, quer dizer, fx é igual a raiz de 3 sobre 2 fy. Então, eu posso substituir esse valor de fx aqui em cima. Então, teremos cosseno do ângulo alfa igual fx raiz de 3 sobre 2 fy dividido por f. E aí teremos que o cosseno de alfa será expresso na realidade como raiz de 3 sobre 2 fy sobre f. Entretanto, essa informação não é suficiente para que eu consiga estabelecer os valores que estão previstos aqui nas respostas à questão. Então, eu tenho que usar algum outro artifício. E o que vem logo à nossa mente seria a questão da relação entre os lados do triângulo retângulo. Nós sabemos muito bem que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, podemos dizer que f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado, concordam? Daí, nós utilizaremos aqui f2 igual fx, eu já estava utilizando em função de fy. Então, colocarei aqui raiz de 3 dividido por 2 fy, só que isso tudo que representa fx está ao quadrado, mais fy ao quadrado. Com isso, nós teremos que f ao quadrado vai ser igual, colocando ao quadrado raiz de 3 sobre 2, teremos 3 quartos vezes fy ao quadrado mais a outra componente fy ao quadrado. Se eu utilizar aqui o MMC, nós teremos que f ao quadrado será 7 quartos fy ao quadrado. E dessa forma, podemos dizer que f, fazendo a radiciação aqui, teremos raiz de 7 sobre 2
FY. Bem, aí guardamos a informação que acabamos de obter da relação entre F e FY e percebemos o seguinte, gente, que se a gente substituir o valor de F aqui, nós teremos como sair dessa condição. Por exemplo, então temos aqui que cosseno do ângulo alfa, ele é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes FY, vamos repetir aqui, dividido por Fx. Só que Fx é igual a raiz de 7 sobre 2 Fy. De cara, eu percebo que eu posso cortar Fy com Fy aqui. Posso cortar também 2 com 2 aqui. Teremos que cosseno de alfa será igual a raiz de 3 sobre raiz de 7. Em princípio, essa já poderia ser a resposta, mas a questão não nos apresenta nenhuma alternativa compatível. Por quê? Geralmente, nós respondemos as questões fazendo racionalização para que não tenhamos o denominador com um radical. Então, nós providenciaremos aqui a racionalização, a retirada aqui do radical do denominador, multiplicando tanto embaixo quanto em cima por raiz de 7. Com isso, nós teremos que o cosseno de alfa será igual a raiz de 3 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 21. Tudo isso dividido por raiz de 7 vezes raiz de 7 igual a 7. E dessa forma, pessoal, nós temos aqui a resposta que, comparando com as opções dadas na questão, equivalem à letra C. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir o vídeo. E se tiver sido relevante para o seu aprendizado, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser alertado quanto a novos conteúdos produzidos.